O homem, desde o tempo das cavernas, registrava tudo o que estava ao seu redor. O cinema nasceu da vontade humana de reproduzir a imagem em movimento e, dessa forma, representar o mundo como ele é, num espaço e num tempo. Ele veio para ficar como a merecida sétima arte, e conhecer um pouco da sua história é essencial para compreender toda a sua magnitude e beleza. A contribuição dos irmãos Lumière, considerados pais do cinema, para a indústria do entretenimento é inquestionável. Entre as inúmeras invenções que levam sua assinatura, a mais espetacular foi, sem dúvidas, o cinematógrafo. No final do século XIX, eles nem sequer imaginavam que a máquina que criaram se transformaria no instrumento de fazer arte e também muito dinheiro. Quem passou pelo Boulevard des Capucines, no centro de Paris, no final de 1895, não pôde deixar de notar uma enorme fila que se estendia por centenas de metros. Em certo momento, um trem avançava em direção à plateia, para depois desaparecer num canto da tela. Pouco depois, podia-se observar a saída dos operários, na pausa do almoço, da fábrica Lumière, instalada em Lyon. Tão simples e tão curto, que é até engraçado tentar imaginar o que se passou na cabeça da plateia. No entanto, é uma magia que nunca teremos oportunidade de desfrutar e experimentar. Em alguns momentos, isso chega a ser invejável. Não podemos dar 100% dos créditos aos irmãos Lumière. Após ver uma das exibições dos irmãos, Georges Méliès, visionário e artista nato, resolveu elevar o patamar dos filmes produzidos. Ele foi o criador dos primeiros estúdios de gravação, onde surgiram alguns dos processos de montagem que conhecemos hoje. A sobreposição de imagens, o fade-in, o fade-out, a utilização de ilusões de ótica, entre outros. Naquela época, inventores conseguiram desenvolver máquinas que tiravam fotos em sequência. Essas fotos, ao serem rapidamente expostas uma após a outra, davam uma impressão de movimento. O processo de captação de imagem é dado através da luz. Esse processo é semelhante à forma que enxergamos. Antigamente, para captar uma imagem, levavam-se horas. Era usada uma câmera obscura, onde o fotógrafo focava no objeto, depois substituía a tela de vidro fosca, que servia para ver a imagem pela chapa fotográfica. Após a remoção da proteção, começava a exposição à luz solar. Dessa forma, a imagem era projetada na chapa. Depois de muitos avanços, a captação de imagens passou a ser feita em segundos. Basicamente, a forma de captação de imagem passou a ser assim. A luz entra pela objetiva, é controlada pelo diafragma, passa pelo obturador, passa pelos filtros de cor, atinge o filme, o CCD e é gravada em um disco ou cartão de memória. O som foi de extrema importância para o cinema, que era mudo. O som ao vivo era usado para abafar o barulho emitido pelo projetor, evitando que a atenção do espectador fosse desviada. Naquela época, a maioria das câmeras e projetores eram feitos de materiais químicos perigosos, bem como tinham sua estrutura de madeira, o que dificultava o seu transporte. Os primeiros rolos de filme de 35mm eram feitos de compostos básicos, como nitrato de prata e extratos químicos dispendiosos. Ou seja, qualquer descuido e o filme poderia explodir.
Hollywood, onde surgiu o primeiro polo da produção cinematográfica, existia uma brigada de incêndio especialmente para conter o possível fogo durante as filmagens. A câmera antiga com maior valor histórico é a Bell & Howell Model 2709, de 1920. Essa belezura foi utilizada por Charles Chaplin em A Corrida do Ouro e também no filme King Kong, tanto na versão clássica quanto na mais recente. Muito tempo depois, foi lançada a primeira câmera filmadora realmente portátil, que também foi a primeira câmera de 8mm, a Cine Kodak 8. Apesar da baixa resolução, ela era facilmente operada e possibilitou a filmagem de locais antes difíceis. Filmes da Guerra Civil na Espanha, da Segunda Guerra Mundial e do Egito foram feitas com essa câmera. Essas câmeras de 8mm também permitiram a criação de vídeos jornalísticos amadores. Esse foi o trabalho desenvolvido pelos alunos do quinto semestre, Amanda, Caroline, Diana, Daisy e Clebson, para a disciplina de Teorias da Imagem. Obrigada pela atenção.